Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Me deem um feedback se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, Anne, Renatinha. Um monte de gente aí entrando. Tava usando esse aviãozinho para enviar essa live para todo mundo. Vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. O som tá ótimo, obrigada. Obrigada. Dá um feedback, por favor. Boa noite, Renatinha, Anne. Olha, um prazer ter vocês aqui no dia que eu completo 25 anos de formada. Obrigada, Renatinha. Então, hoje eu tô fazendo bodas de prata. Quem viu lá no Instagram, a Renatinha já me deu os parabéns. Minha mãe foi a primeira a me dar os parabéns no dia de hoje, como sempre, né, mãe? Inclusive me lembro de várias coisas aí ao longo da minha jornada. Então, pedi a vocês aí para enviar esse aviãozinho para mais pessoas poderem assistir essa live, poderem discutir aí com a gente sobre mobilização articular. Tenho certeza que vai ser uma live aí bem legal para todo mundo poder aprender um pouquinho. Vou mostrar algumas técnicas ao vivo, então enviem aí para a galera. Deixa eu esperar aqui a galera, vou enviar aqui para mais alguns grupos. E vamos lá. Então, vamos ver quem já tá aqui. Obrigada, Anne. Obrigada, Brenda. Obrigada pelo feedback, galera. Muito bom, muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre mobilização articular nas extremidades. Eu tô aqui num outro ambiente, né, que vocês devem ter visto, porque a maca tá aqui atrás, porque eu vou demonstrar algumas técnicas. Saudade também, Wanderson. Obrigada aí pelo carinho. Então, vou demonstrar algumas técnicas, mas antes, vou dar alguns recadinhos para a gente poder começar. Então, assim que acabar essa live, eu vou fazer o sorteio da bolsa de desconto, de uma bolsa de desconto de 50% no curso de mobilização articular nas extremidades, que vai acontecer agora em setembro. É o último curso do ano desse assunto, né? Então, vai ocorrer nos dias 23 e 24 de setembro. A gente vai ter ainda esse ano o curso de anatomia palpatória em outubro e o curso de mobilização neural em novembro. Então, vamos ter aí esses 3 cursos ainda. São os últimos, né, de cada tema. Então, hoje, após a live de hoje, eu vou fazer o sorteio da bolsa de 50%. Professora, eu não me inscrevi para o sorteio. Vai no meu Instagram, tem a postagem lá escrita assim, live. Vai lá, se inscreve, marca 5 pessoas, 5 fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia para você poder participar e concorrer na live, tá bom? Então a gente vai começar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre mobilização articular. Tem várias lives que eu já expliquei sobre regras de côncavo e convexo, então não vou explicar sobre isso novamente. Até quando eu estiver fazendo a demonstração, até vou falar um pouco, né, sobre o que eu estiver demonstrando, mas não vou explicar a regra toda agora, mas durante a explicação eu falo um pouquinho sobre isso, né? Então, uma coisa que eu quero falar hoje é sobre os graus de mobilização articular, né? Então, os graus de mobilização articular são muito falados no método, no conceito do Maitland, né? No curso do Maitland. E ele fala sobre os 4 graus de mobilização articular, onde o grau 1 é a mobilização articular de pequena amplitude realizada antes da primeira barreira. Então, se por exemplo, se eu usar isso aqui, deixa eu fechar aqui um pouquinho os comentários. Se eu usar, por exemplo, meu punho como para vocês entenderem o que seria um grau 1 e grau 2, se eu levar até o final, seria a segunda resistência, a segunda barreira. Se eu levo até eu sentir a primeira resistência, então o grau 1 é uma pequena amplitude antes de chegar nessa primeira resistência. O grau 2 é uma grande amplitude, mas que só chega também na primeira resistência. Então, o que a gente observa? Que o grau 1 e o grau 2 são graus que só chegam ali no início do movimento, né? O grau 3, depois eu vou repetir. O grau 3 é uma grande amplitude que chega até o final da segunda resistência, da segunda barreira. E o grau 4 é uma pequena amplitude onde a gente vai até o finalzinho e a gente trabalha no finalzinho dessa resistência. Então, vou repetir para quem está anotando. Então, grau 1, pequena amplitude. Grau 2, grande amplitude. Grau 3, grande amplitude. E grau 4, pequena amplitude.
Então, grau 1, pequena amplitude antes de chegar na primeira barreira ou na primeira resistência. Grau 2, grande amplitude que chega ali na primeira resistência. Grau 3, a gente vai até o final da resistência e volta, é uma grande amplitude. E o grau 4, a gente vai ali até o final e imobiliza no final da segunda barreira, na segunda resistência. Então, como é que a gente preconiza a utilização desses graus? Claro que é uma explicação enorme, né? Eu trouxe aqui para a live alguns dados importantes. Mas quando o nosso paciente está com grau de irritabilidade muito alto, ou seja, ele está com nível muito alto de irritabilidade, ele está com muita dor, é o que antigamente a gente chamaria que ele está mais agudo, mas hoje a gente sabe que não é a mesma definição, né? Então, a irritabilidade é quando esse paciente ele faz pouca coisa, poucas atividades, ele já aumenta muito essa intensidade da dor, e mesmo que ele fique bastante tempo parado, ele precisa de bastante tempo parado ou deixar de fazer aquela atividade por bastante tempo para que aquele sintoma diminua ou possa sumir ou diminuir o seu nível básico. Então, isso é um paciente que está muito irritável. Esses pacientes, a gente preconiza graus mais suaves, então grau 1, grau 2. Paciente que está menos irritável, ou seja, ele consegue fazer uma atividade, ele consegue fazer aquela atividade que gera dor, mas isso não proporciona, né, uma intensidade tão alta, ou ele consegue fazer por mais tempo aquela atividade até que ela dor aumente. E ele precisa parar por pouco tempo aquela atividade para que aquela intensidade da dor volte ao seu nível básico ou cesse. Então, esse é um paciente não irritável. Então, esse paciente, a gente consegue usar técnicas mais fortes, né? Um pouco menos suaves. Então, graus mais intensos de mobilização articular, como o grau 3 e o grau 4, né? Que são graus que vão ali até a segunda barreira, né? A segunda resistência. Então, isso é importante, muito importante na hora do nosso tratamento. Por quê? Porque se o paciente não está muito irritável, a gente vai conseguir utilizar graus mais intensos, né? Se o paciente está mais irritável, a gente vai ter que ser mais suave na nossa mobilização. Até porque a gente não quer que esse paciente saia da nossa sessão, né, da nossa consulta, com nível maior de dor. Então, é importante que a gente seja delicado no nosso atendimento ou que a gente vá até ali onde é suportável para o paciente, né? Delicado dentro da fase ali que ele tá. Claro que muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, utilizar técnicas um pouco mais fortes, vamos dizer assim, com graus de mobilização mais intensos, mas sempre, né, perguntando ali, tendo um feedback do paciente, do que ele tá sentindo, como que tá para ele. Tudo bem? Ah, a Mila entrou. Beijo, Mila. Não sei se você tá aí ainda, mas muito bom. Letícia, um monte de ex-aluno aí, querido. É bom vê-los aí nos 25 anos de formada, né? É bom ver ex-alunos. Postei lá um monte de ex-aluno lá no Instagram, depois vocês deem uma olhada lá para quem tá lá. Não quer dizer, quem não tá, não quer dizer que não mora no meu coração, tá, pessoal? É porque seriam muitas fotos, né? E não tem como. Eu coloquei algumas só para homenagear, né, os alunos, né, alguns alunos homenageando todos que já passaram aí pela minha jornada como professora e como fisioterapeuta. Então eu vou mostrar algumas técnicas. Antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a mobilização, sobre os graus de mobilização articular que eu acabei de falar, sobre quando utilizar ou sobre irritabilidade. Lembrando que a gente pode usar sempre um sinal comparável. Então, o que é um sinal comparável, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui da cervical. Até já falei isso numa live de coluna. Então, o nosso paciente chega com uma dor na cervical. E aí eu peço para ele fazer todos os movimentos da região cervical. Eu peço para ele fazer rotação, eu peço para ele fazer inclinação, extensão, flexão. E eu vou escolher o movimento que mais dói, o que gera mais, né, uma intensidade maior de dor. E eu escolhi, por exemplo, a rotação, que é para a direita, que é o movimento que mais doeu. Então, eu vou utilizar uma técnica, a técnica que eu escolhi para tratar, né, pelo que eu verifiquei na avaliação, pelo meu exame, e eu faço aquela técnica e depois eu utilizo aquele mesmo movimento para verificar se obteve alguma melhora
do sintoma, ou se houve alguma mudança desse sintoma. Então, esse é o sinal comparável. Então, esse sinal comparável é escolher um movimento, que geralmente é o movimento que mais dói, ou que está mais limitado, uso aquela determinada técnica e verifico se obteve melhora, tá? Então, a gente pode utilizar bastante nas mobilizações articulares o sinal comparável, tá? Então, eu vou chamar aqui os meus parceiros da live, né? Que eu vou precisar de uma dupla aqui, uma pessoa para filmar, uma para eu fazer a técnica. Chama, por favor. Gabriel. Então, eles estão vindo. E o Gabriel vai filmar, né? E eu vou fazer as técnicas no Fábio. Então, hoje, como eu faço 25 anos de formado, eu quero agradecer aos dois, né? Porque eles são sempre minha dupla de filmagem, né? Minha dupla que me ajuda, né? Então, boa noite. Agradecer aos dois. Aparece aqui, Gabriel, também. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Então, Fábio, deita. Cabeça pra cá, pra cá. Sentado, por favor. Desculpa. Isso. Gravei? Tá? Bem, então eu vou começar mostrando primeiro a avaliação da mobilidade da cabeça do rádio, né? Então, lembrando da palpação da cabeça do rádio, né? Vou mostrar em mim. Então, se eu acho que o epicôndilo lateral, só arrumar para não aparecer na filmagem. Então, vou mostrar aqui primeiro a palpação da cabeça do rádio. Então, primeiro eu palpo a cabeça do rádio. Peraí, Gabriel, já saiu, vamos lá. Não dá pra ver mais não, vamos lá. Então, eu vou mostrar a palpação da cabeça do rádio. Palpo aqui o epicôndilo lateral. Um dedo abaixo eu estou na interlinha articular do cotovelo e um dedo abaixo eu estou na cabeça do rádio. Então eu posso esticar o cotovelo, que eu consigo sentir a cabeça do rádio, e eu posso fazer uma pronação, uma supinação, que eu vou sentir a cabeça do rádio no meu quarto dedo, ok? Então, achando a cabeça do rádio, eu vou pegar em pinça a cabeça do rádio para eu poder fazer o teste de mobilidade. Então eu vou fazer isso agora no Fábio. O Fábio está fazendo aqui uma divulgação do Krav Maga. Então, eu acho aqui o epicôndilo lateral, um dedo eu estou na interlinha articular, né, na articulação húmero-radial, e o outro dedo eu estou aqui na cabeça do rádio, tá? Então, eu vou pegar a cabeça do rádio em pinça, com o polegar na frente e o indicador atrás. E eu vou fazer um movimento, se não estiver dando para vocês verem, vocês falam aí pro Gabriel, pessoal. E vou fazer um movimento de pronação, de pronação e supinação. Então, quando eu faço a pronação, a cabeça do rádio vai posteriorizar. E eu vou sentir essa cabeça do rádio lá no meu indicador. Então, aqui, ó, se eu estou segurando a cabeça do rádio, com o indicador na parte posterior da cabeça do rádio, quando eu faço a supinação, eu sinto a cabeça do rádio lá na frente, lá no meu polegar. Quando eu faço a pronação, eu sinto a cabeça do rádio no meu indicador. Então, de novo, supinação, sinto ele indo para anterior, sinto no meu polegar. Pronação, eu sinto no meu indicador, eu sinto ele indo para trás, a cabeça do rádio posteriorizando. Então, essa é a avaliação da mobilidade. Para eu tratar essa cabeça do rádio, então, por exemplo, eu supinei e não senti essa cabeça do rádio anteriorizada, ou seja, ela está posteriorizada. Então, eu vou deslizar a cabeça do rádio anteriormente. Se eu faço uma pronação e eu não senti ela posteriorizar, eu sinto que ela foi para anterior, ela não foi para anterior. Não, perdão. Quando eu faço a pronação e ela não foi para posterior, é porque ela está presa em anterioridade. Então, eu vou ter que levar essa cabeça do rádio para posterior. Eu vou ter que trabalhar com ela a posterioridade da cabeça do rádio. Então, vamos lá. Tem várias formas de fazer essas técnicas, né? Essas mobilizações, mas eu vou fazer com o Fábio deitado. Então, eu vou pedir para ele deitar
com a cabeça para lá. E eu vou começar, acho que você vai ter que ficar nele. Dá pra ver aqui? E eu vou fazer a mobilização da cabeça do rádio, vou deslizar a cabeça do rádio para anterior, né? Porque se eu tô nessa direção, eu tô levando a cabeça do rádio para anterior. Então, é uma técnica que eu vou fazer com o meu corpo. Vamos ver se dá pra pegar eu fazendo com o meu corpo, não só com a minha mão. Então, eu vou fazer a técnica com o meu corpo, onde eu vou estar deslizando a cabeça do rádio anteriormente, com o objetivo de ganhar supinação. Agora eu vou fazer o deslizamento posterior da cabeça do rádio. Então, com o objetivo de ganhar pronação. Então, tem várias formas de fazer essa mobilização. Então, eu posso vir aqui com os polegares na cabeça do rádio e deslizar posteriormente. Eu posso segurar a una e fazer só com o polegar e deslizar essa cabeça do rádio posteriormente, com o objetivo de ganhar pronação. E aí a gente pode pensar naqueles graus de mobilidade que eu falei antes. Se eu quero um grau de mobilidade mais suave, um grau 1, então eu vou trabalhar aqui com o meu corpo, fazendo um grau muito suave, um grau 1, lembrando que não pode incomodar o paciente. Se eu vou fazer o grau 2, é um grau de amplitude maior, chegando na primeira barreira, ou na primeira resistência. O grau 3 eu deslizo mais até o final da segunda barreira, e mobilizo com uma grande amplitude, lembrando que o movimento é feito com o corpo. E o grau 4 eu deslizo até o final e trabalho curtinho no final da amplitude, no final da segunda barreira. Beleza. Agora eu vou mostrar o deslizamento. Vamos falar um pouquinho do talos, né? Então, o Gabriel vai se posicionar aí de forma que todo mundo consiga ver o pé do Fábio. Então, lembrando aqui do talos, a articulação tibio-társica, a articulação da tíbia com o talos. Lembrando que quando eu faço uma dorsiflexão, o talos desliza para trás, porque ele é convexo. Então, a dorsiflexão, o talos desliza para trás, e na flexão plantar, o talos desliza para frente. Então, quando meu paciente faz uma entorse em supinação, que é a entorse mais comum, onde ele faz um movimento de flexão plantar com inversão e adução do pé, esse talos vai deslizar anteriormente e muitas vezes fica preso em anterioridade. E esse paciente fica com a dorsiflexão limitada, porque o talos tem dificuldade de ir para trás. Tá conseguindo me filmar também? Tá? E o talos tem dificuldade de ir para trás. Então, eu vou ter que trabalhar o deslizamento posterior do talos. Então, repetindo, se na dorse, se o meu paciente tem uma limitação para dorse, flexão, eu preciso muito avaliar e muitas vezes trabalhar o deslizamento posterior do talos. Se o meu paciente tem uma limitação para a flexão plantar, eu preciso trabalhar, avaliar e muitas vezes trabalhar o deslizamento anterior do talos. Claro, pessoal, pode ser uma questão da fíbula, pode ser outros ossos, né? Hoje eu estou demonstrando o talos, tá? Então, vamos supor que na minha avaliação eu verifiquei que o Fábio tem uma limitação para a dorse. Então ele não consegue fazer, né, a dorse dele não está completa. Então eu vou fazer um movimento, um deslizamento, vou pedir para ele vir aqui um pouquinho para fora, com o pé para fora da máquina. Eu poderia botar um rolinho, né, aqui na tíbia. Então eu vou segurar a tíbia e a fíbula com a mão que está por baixo. A outra mão que está por cima eu vou palpar abaixo da interlinha articular, então abaixo da tíbia e da fíbula. E a mão por cima eu vou segurar a tíbia e a fíbula. E eu vou, com essa mão, com o cotovelo bem alinhado,
fazer o deslizamento posterior do talos. E eu posso, inclusive, usar o meu corpo para cada vez fazer mais dorse, e vou ganhando mais dorse e deslizando mais posteriormente para ganhar mais dorse. Ok? Então, vou repetir. Então, eu posso começar por aqui. Uma mão está estabilizando o tíbio e fíbula. A outra mão está abaixo da interlinha articular, então está abaixo dos maléolos. E vai deslizar posteriormente esse talos. Conforme o paciente vai melhorando, vai ganhando mais dorse, eu posso usar o meu corpo, o meu ilíaco, o meu fêmur, né? Dependendo de onde está batendo, pode ser mais baixo, pode ser mais alto. Vou deslizando posteriormente o talos e ganhando mais dorse. Lembrando que o meu antebraço tem que estar sempre alinhado com a estrutura que eu vou estar deslizando aqui, no caso, o talos. Então, antes de eu continuar, pessoal, vou pedir aqui um feedback. Vou pedir aqui um feedback para saber se está dando para assistir bem, se está dando para ver. Me dá um feedback, por favor. Se vocês têm alguma dúvida até agora. Como é que tá aí para vocês? Vocês estão aí? Escreve aí pra mim, pessoal. Tá dando pra ver? Meu filmador oficial tá fazendo bem a tarefa dele? Tá dando pra ver. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Tá dando pra ver, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo feedback. Então, vou continuar. Vou pedir... Tá bom, obrigada. Ó, um monte de gente aí querida assistindo. Flávio, Rafael. Obrigada. Vou pedir pro Fábio virar de barriga para baixo. Obrigada, Rosana. Vem, por favor, Gabriel. E agora, vem um pouquinho mais para cá, por favor. Vamos imaginar que o nosso paciente tem uma limitação para... Vamos começar de novo. Vamos lá, sujou aqui. Vamos imaginar que o nosso paciente tem uma limitação para flexão plantar agora, tá? E eu preciso trabalhar o deslizamento. Na minha avaliação, esse talo está bloqueado em posterioridade. Então, eu preciso levar esse talos para correção. Então, eu preciso trabalhar o deslizamento anterior do talos. Então, com uma das mãos, eu vou estabilizar a tíbia e fíbula por baixo. Pode ser assim, pode ser assim. E a outra mão eu vou por baixo da tíbia e da fíbula, com o cotovelo alinhado. E eu vou trabalhar o deslizamento anterior do talos. Então, aqui eu vou trabalhar o deslizamento anterior do talos. Eu posso trabalhar naqueles graus que eu falei antes, né? Então, o grau 1, uma mobilização articular de pequena amplitude realizada antes da primeira barreira. O grau 2, uma mobilização articular de grande amplitude realizada chegando ali na primeira barreira. O grau 3, eu passei ali da primeira barreira, eu chego na segunda barreira e volto, então uma grande amplitude. E o grau 4, eu vou até o final e deslizo curtinho no final da amplitude. Então, é realmente um grau mais forte, né? Onde eu chego ali no final da resistência e mobilizo. Então, esse é o deslizamento anterior do talos, né? Para ganho de flexão plantar. Como eu falei, o talos, ele é convexo. Então, na flexão plantar, no pé de bailarina, o talos desliza anteriormente. Na flexão dorsal, o talos desliza posteriormente. Beleza. Então, agora eu vou mostrar uma mobilização da cabeça da fíbula, tá? Então, eu vou pedir pro Fábio levantar um pouquinho, porque eu vou ter que chegar a maca para lá, mais para cima. Não, você levanta da maca, por favor.
Deita de novo. E bota o joelho pra cá. Cabeça pra lá, pé pra cá. Pé pra fora, joelho bem pra fora. Mais. Então vamos lá. Então eu vou demonstrar agora o deslizamento anterior da cabeça da fíbula, que é muito importante no ganho de extensão do joelho. Então essa é uma posição que eu gosto bastante, já mostrei inclusive num vídeo no Instagram. É uma posição que eu gosto bastante de mobilizar a cabeça da fíbula anteriormente. Então quando o paciente faz uma extensão do joelho, a tíbia desliza anteriormente e a fíbula acompanha, a cabeça da fíbula acompanha. Então eu posso fazer aqui o deslizamento anterior da fíbula usando o meu corpo. Então eu posso pegar com essa região tenar ou até mesmo com o calcanhar da mão, desde que isso não machuque o paciente. E aí eu vou fazer o deslizamento anterior da fíbula. E o objetivo é o ganho de extensão. Então eu posso aqui trabalhar os graus de movimento articular. Então eu vou deslizar. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o grau 1, movimento oscilatório de pequena amplitude, realizado antes da primeira barreira. Grau 2, movimento oscilatório de grande amplitude, realizado chegando na primeira barreira. Deslizo bem. Vou trabalhar o grau 3, movimento oscilatório de grande amplitude, realizado entre a primeira e a segunda barreira. E o grau 4, movimento oscilatório de pequena amplitude, realizado no final da segunda barreira, da segunda resistência. Então aqui, como eu falei, o grau 3 e o grau 4 são graus mais fortes, né? Onde a gente utiliza quando o paciente não está tão irritável, quando ele suporta esse movimento. Então, por exemplo, num pós-operatório de joelho, onde o meu paciente está com problema ali para ganhar extensão, eu preciso trabalhar o deslizamento da fíbula, deslizamento da tíbia, deslizamento anterior da fíbula, deslizamento anterior da tíbia, deslizamento caudal da patela. Então, são muitas mobilizações que vão ajudar no pós-operatório, por exemplo, do joelho, e que a gente precisa fazer para ajudar o nosso paciente. Então, pessoal, me dá um feedback aí se deu para entender. Quero saber as dúvidas de vocês. Vou aguardar aqui o delay do Instagram ou da internet, para vocês me falarem se deu para entender bem a ideia das mobilizações de hoje. Tudo bem? Então, enquanto a galera responde aí, ótimo, pessoal. Então, eu vou dar aqui os meus recados para vocês. Hoje a ideia era uma live mais curtinha, né, com algumas demonstrações, né, para a galera já poder começar a botar em prática nos atendimentos. Obrigada, Wanderson. Obrigada, Letícia. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Então, lembrando que assim que acabar, né, que eu desligar aqui, que eu ligar o computador, vai ter o sorteio de uma bolsa de 50%. Biel tirando onda de cameraman. Viu, Gabriel? Obrigada, Kira. Agradeceu. Obrigada, Wanderson. Então, assim que acabar a live, eu vou ligar o computador e vou fazer o sorteio da bolsa de 50%. De uma bolsa de 50% para o curso de mobilização articular. Obrigada, Mila. Saudades. E lembrando que esse ano a gente só tem mais 3 cursos. Que bom, Rosane. 3 cursos de mobilização articular em setembro, que já tá aí, né? Em outubro, anatomia palpatória. E em novembro, o curso de mobilização neural. E são os últimos cursos do ano, né? A galera perguntando quando vai ter, quando vai ser agora, pessoal. Se inscreve logo, porque são os últimos cursos do ano. Sorteio vai ser... Não, sorteio é sempre depois da live, tá, Matheus? Aí eu ligo o computador, eu ligo o sorteador.com, porque eu sempre faço com minha câmera ligada, para todo mundo ver que é super
super honesto, né? Então eu boto a câmera ligada e faço sorteio na hora e filmo, né? E aí eu posto a filmagem e o nome do sorteado, tá bom? E aí entra em contato com a pessoa pelo Instagram e a pessoa me passa lá os contatos pra gente poder fazer a inscrição, tá bom? Beijo, Diego. Obrigada pelo carinho, pessoal. Então, obrigada aí a todo mundo que se inscreveu para a bolsa, né? Pro sorteio da bolsa. Mês que vem a gente vai ter uma outra live e mais ou menos aí uma por mês. Síndrome, Rafael, síndrome de Haglund, não lembro que síndrome é essa, Rafael. Não lembro. Depois você fala comigo no direct. Às vezes a gente troca uma ideia por lá, tá bom? Não tô lembrando que síndrome é essa, não. Pode ser que eu conheça, mas não tô lembrando, tá? Mas fala comigo lá pelo direct, me explica lá um pouco melhor que eu tento te ajudar, tá bom? Aí, Fabiola aí chegando. Pessoal, são umas lives curtinhas assim, bacana. Sim, verdade, Matheus, verdade. Mas tem muitos vídeos no Instagram e no meu canal do YouTube, tá, pessoal? Muitos vídeos. Meu canal do YouTube, Vanessa Kinushi. Hoje mesmo postei um vídeo lá, então tem muitos vídeos no meu canal do YouTube que dá para vocês assistirem, que são bem curtinhos, de várias técnicas. E aí vocês assistem, podem ir aprendendo. Não tem mais como se inscrever para o sorteio, já acabou. Agora é só para o próximo, né? Só para o próximo curso, tá? Mas quem tiver interesse em fazer o curso, entre em contato comigo pelo direct, tá? Pra eu poder ajudar vocês na inscrição, tá bom? Pessoal, um beijo grande, obrigada aí pela participação de vocês, uma boa noite, obrigada.